Nós podemos entender a infodemia como um lado B de uma epidemia, de uma pandemia. A definição que nós adotamos nesse artigo é a defendida pela Organização Mundial da Saúde, que é a produção e a circulação em larga escala de informações em um curto período de tempo em torno de um mesmo tópico. Ao mesmo tempo em que os agentes infecciosos, como vírus, bactérias, eles são responsáveis pela transmissão de possíveis doenças, a infodemia ela é caracterizada pela explosão de informações que vão acompanhar esses surtos infecciosos. E esse fenômeno ele vai ser potencializado pelas redes sociais, pelas tecnologias móveis, pelo imediatismo nas comunicações contemporâneas. Dentro desse surto informativo, obviamente, vão estar incluídos informações falsas, rumores, informações desencontradas, desatualizadas, erros de interpretação, e a quantidade muito grande de informações dificulta as pessoas a conseguirem reconhecer as informações e as fontes que são consideradas confiáveis e as que não são. Ao mesmo tempo em que você tem um volume muito grande de informações para processar, há também as inseguranças e as apreensões sociais que naturalmente a gente vive diante de uma pandemia. Então estamos falando aqui de um fenômeno que não é novo. Historicamente a gente já viu quadros de infodemia associados, por exemplo, à febre amarela, ao ebola, a surtos de coronavírus anteriores, mas o que há de realmente novo nessa pandemia é que esse fenômeno atingiu uma escala muito maior. E no nosso estudo, a gente buscou observar de que forma as conversações públicas sobre as vacinas nas redes sociais podem ser afetadas por esse quadro de infodemia. Nesse estudo, nosso objetivo era avaliar a influência desse cenário de infodemia no debate público sobre as vacinas. Então, para isso, a gente fez um estudo comparativo entre um corpus que a gente tinha coletado e analisado e publicado em outro trabalho anterior sobre o debate público acerca das vacinas em redes sociais entre 2018 e 2019, então um período anterior à pandemia, e a gente comparou esses resultados com uma análise que a gente fez no ano de 2020. Então, nosso objetivo era tentar entender o que mudou com a emergência da pandemia, o que permanece de continuidade e o que a gente tem de diferença e de influência desse cenário infodêmico, principalmente na circulação de desinformação sobre as vacinas. A gente usou o BuzzSumo, que é uma ferramenta de monitoramento de redes sociais, para coletar os links de maior engajamento sobre as vacinas nas redes sociais, mais especificamente no Facebook, no Twitter, no Reddit e no Pinterest. Foram os conteúdos que tiveram mais curtidas, compartilhamentos, reações e comentários nessas redes. O engajamento é importante porque dentro da lógica dessas plataformas, quanto mais engajamento um conteúdo tem, primeiro significa que ele de alguma forma despertou a atenção dos usuários, mas também no sentido de que quanto mais engajamento um conteúdo recebe, mais visibilidade ele alcança. Mais aquelas redes vão impulsionar esse mesmo conteúdo para outros usuários, tornando essa visibilidade exponencial. A gente teve uma média de engajamento de 8,6 vezes maior no ano de 2020, se a gente comparar com o período pré-pandemia. Em 2018 2019, a vacinação já era um tema relevante no debate público, mas, de fato, no momento que eclode a pandemia, a gente tem as pessoas comentando, curtindo, compartilhando esses conteúdos sobre vacina 8,6 vezes mais do que nesse momento anterior. E 91% desses conteúdos sendo sobre a Covid diretamente. A gente tem como uma continuidade entre esses dois momentos uma predominância de conteúdos pró-vacina, conteúdos que acreditam na segurança e na eficácia desses imunizantes, conteúdos emitidos por veículos profissionais, veículos que a gente pode entender quem é o autor, quem está se responsabilizando por aquele conteúdo, e também uma predominância de informações verificadas. Se por um lado ela aparece em menor escala entre os conteúdos nos dois cenários, em 2020 a desinformação ela alcança mais engajamento do que a informação verificada. E se engajamento significa também aumento de visibilidade, a gente pode inferir então que essa desinformação ela foi mais viralizável durante a pandemia. Uma outra questão que a gente encontrou foi uma mudança no perfil da desinformação. Em 2018 e 2019, predominava uma desinformação contra a vacina, de conteúdos totalmente fabricados, que a gente entende popularmente ali como fake news, e emitida por veículos não profissionais, veículos que a gente não conseguia entender quem era o responsável por aquela informação. Em 2020, no contexto da pandemia, a gente, por outro lado, encontrou uma predominância do conteúdo pró-vacina entre a desinformação, ao invés do conteúdo fabricado, as conexões falsas, que é quando o título apresenta uma informação e o restante do conteúdo apresenta outra, e emitida por veículos
títulos profissionais. Alguns dos exemplos que a gente encontrou no nosso corpus de 2020 são conteúdos como: acabou o coronavírus, vacinas foram bem-sucedidas nos testes científicos. E quando a gente vai ver o conteúdo do texto, simplesmente relata resultados bem-sucedidos em fases de testes desses imunizantes. Quando a gente cria uma expectativa de que a eficácia de um teste vai significar que acabou a pandemia, isso pode levar as pessoas a relaxarem medidas de proteção. Então, mesmo se apresentando uma visão positiva das vacinas, esses títulos sensacionalistas podem sim ser muito danosos. Os estudos sobre o consumo de informações nas redes sociais, eles apontam que muitas vezes os usuários simplesmente leem o título e, a partir dessa leitura do título, já fazem o recompartilhamento daquela informação sem consumir o conteúdo completo. E isso acontece principalmente quando esse título confirma concepções prévias acerca daquele assunto. É importante a gente questionar também a própria lógica econômica produtiva das redes. Quando esse engajamento é o principal fator responsável por gerar rendimento financeiro para os veículos, eles são levados a investir nesse tipo de título, que a gente chama de caça-clique. E isso é preocupante, porque nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa de informações confiáveis sobre as vacinas. E aí, essas conclusões do nosso artigo, elas apontam para uma complexificação desse cenário infodêmico, principalmente no que diz respeito à desinformação. A gente tem questões importantes que são econômicas, que são políticas, e que a gente precisa entender esse contexto mais amplo para que a gente possa dar conta de entender os desafios para a gente enfrentar esse fenômeno da desinformação.